Jovens e velhos santistas, vamos ao nosso resumão com as notícias da base neste fim de semana. Teve título nas categorias de base. Duas vitórias importantes, difíceis no CT Rei Pelé neste sábado e com um jogador se destacando que eu particularmente não conhecia ou tinha visto muito pouco e que chamou a atenção porque fez 3 gols. É mais um menino, né? Porque muitos foram embora, outros chegaram e a gente vai conhecendo, né? Alguns que vão tendo novas oportunidades, como este do Sub-17, o Anthony, que fez 3 gols na vitória por 4-1 neste sábado. Vamos falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Em nome de Zatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site é exatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Neste começo de vídeo, eu peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro aqui do Canal 10, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, vamos dos menorzinhos para os maiores. O Santos jogou a Copa Amazon Cup Sub-12, né, e venceu neste domingo a competição com o Cauã Basile, né, sendo um dos destaques ou o principal destaque nesta campanha de 100% de aproveitamento contra o Centro Desportivo Infantil, lá de Ananindeua, no Pará. Vitória por 2-0, né? O Paulo, o Miguel e o Cauã Basile fizeram os gols do Santos. É um torneio, digamos assim, que não tem times de grande expressão no futebol brasileiro. Por exemplo, o Santos ganhou do Talentos do Amapá por 4-0, ganhou do Castanhal do Pará por 10-0, ganhou do Santa Cruz do Pará por 3-1, fez 6-0 no Meninos de Ouro, que aqui onde eu vejo não diz de onde eram os Meninos de Ouro. Aí pegou o Remo, tradicional Remo do Pará, e fez 3-1. E contra o Desportivo Infantil, Centro Desportivo Infantil lá do Pará, fez 2-0 neste domingo e foi campeão. Então, meninos aí desta categoria que tem o Cauã Basile como destaque, campeões sub-12, né, lá na Amazon Cup. Parabéns para os meninos e para a comissão técnica. Neste sábado nós tivemos no CT Rei Pelé aquela rodada dupla com transmissão da Santos TV, né? Aquela transmissão que a gente curte bastante. No primeiro jogo, o Santos teve dificuldade, mas venceu a Inter de Limeira por 1-0, né? O gol do Nadson, né? Que se o Cauã Basile é apontado como o grande talento da idade dele, o Nadson é apontado como o grande talento da faixa etária dele. Tanto é que ele já tem participado de jogos do Sub-17. Então o Sub-15 venceu por 1-0, quarta rodada da etapa atual do Campeonato Paulista, já a segunda etapa, né? O Santos do professor Fabrício Monte, que jogou com o Fernando Amaral, o Lucas Camargo, depois o João Sá, o Gabriel Neves, o Nathan William e o Mailon, o Thiago Barros, o Davi Carvalho e o Vitinho, depois o Inácio, o Nadson, o Evandro, depois o João Borges e o Guilherme Santana. Portanto, aí os meninos conseguindo esta vitória por 1-0. Vai ter uma paralisação de 28 dias no campeonato, vejo aqui no Diário do Peixe. Então, só no dia 3 de agosto, os meninos voltam a jogar contra o Real Soccer, 9 da manhã, lá no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Então, portanto, com este gol do Nadson, o Santos conseguiu vitória também no Sub-15. Logo depois, né, acompanhamos também pela Santos TV, teve o jogo do Sub-17, do professor Helder Campos. O Sub-17 que no meio de semana tinha jogado pelo Campeonato Brasileiro, né, venceu o Botafogo lá no Rio de Janeiro. O Luca Meireles foi o destaque. E dessa vez, né, o time foi um pouquinho diferente a campo, né, o técnico Helder deu uma mexida no time. O Santos jogou com o Paulo Henrique, o Guilherme Cruz, depois o Damásio, o Rian, o Assis e o Rafa Gonzaga, depois o Pedrinho, o Gabriel Paes, depois o Anthony, que entrou, né, destaque da partida, o Cabelo, depois o Fabiano e o Murilo Teixeira, depois o Benício, o Vinícius Fabre, o Juninho, depois o Padula e o Luca Amaro, depois o Pradella. E venceu por 4-1 de virada, porque a Inter de Limeira
fez 1-0, né? O Luca Amaro empatou o jogo, e aí no segundo tempo foi a festa do Antony, né? Menino que, assim, é, nessa categoria, nessa idade, você acaba olhando para os meninos, e alguns você olha e às vezes num primeiro momento você não repara. Eu fiz questão até de reassistir o segundo tempo na Santos TV para prestar atenção no Antony. Porque como ele fez 3 gols em jogadas de bola parada, 2 de cabeça, né, 2 gols de cabeça, e um que a bola sobrou, ele tocou com o pé direito para o fundo do gol. Uma presença de área muito interessante, né? Mas olhando ele ali mais pelo lado direito, tentando algumas inversões de jogada e tal. Enfim, é um meio-campista e que mostrou boa presença de área. Tomara que ele seja mais um desses jogadores, porque a gente às vezes deposita tanta esperança em alguns meninos, eles acabam não virando depois, né? Outros que se fala menos, ou que se ouve menos falar também, né? Acabam se destacando e conseguindo chegar longe na carreira. Então, boa sorte ao Antony, que se escreve com T sem H e 2 N's e Y, né? Bom que se diga, porque hoje as grafias dos nomes são muito criativas, digamos assim, né? Então é Antony com T-O-N-N-Y. Ele entrou no segundo tempo, né? Então, ou seja, não era titular da equipe do Helder e teve essa oportunidade e fez estes 3 gols. O Santos, do mesmo jeito que o time sub-15, só volta a jogar no dia 3 de agosto, né? Então não vamos ter aí os meninos em campo nos próximos dias, né? Fora de casa contra o Desportivo Brasil, 11 da manhã lá em Porto Feliz. É aquela mudança de... como são grupos diferentes do sub-15 e do sub-17, quando joga em casa, né? Faz a rodada dupla, mas como joga fora, o sub-15 vai para um lugar, o sub-17 vai para outro, então jogará em Porto Feliz, logística do Santos aí sendo alterada em razão desta mudança no campeonato. Então é isso, os meninos venceram, né? Mais uma vitória nesta competição, e tem na sequência também, né? Agora já o Campeonato Brasileiro Sub-17, como eu sempre digo aqui, alguns vão do 15 para o 17, do 17 para o 20, são reaproveitados. Numa dessas, talvez, em algum momento, algum menino desses possa ser aproveitado também pelo Orlando Ribeiro, lá no Sub-20, do mesmo jeito que o Nadson foi aproveitado pelo Helder no Sub-17. E os menorzinhos, né? A gente tem que esperar um pouquinho mais, porque esses ainda... meninos de 12, 13, 11 anos, né? Isso a gente precisa ter um pouquinho mais de calma com as análises, esse negócio de raio e coisa e tal, né? Deixa eles crescerem, porque o sub-15 você já começa a ter uma visão do que o menino pode fazer, no sub-17 fica mais cristalino, e o sub-20 é a transição. A gente, por hábito, tem visto que quando no sub-17 o moleque é muito bom, ele já pula direto para o principal, e nem sempre isso é bom, né? Porque a gente percebe que alguns, a não ser que seja um craque mesmo, né? Um jogador muito acima da média, mas a gente percebe que precisa ter um trabalho aí de repetição de jogadas, de finalização, enfim, a parte física, obviamente. A gente sempre monitorando aqui, ficando de olho nas categorias de base do Santos Futebol Clube, no futuro do Santos, que são os meninos da Vila. Tá bom, meus caros? Então, por hora era isso. Falei aqui também em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.